Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui conversar um pouquinho da melhor forma para utilizar o lápis para fazer a sombra, tá? Mas é o seguinte, eu não vou falar da numeração do lápis, e sim da forma de utilizar o lápis para fazer a sombra, uma sombra mais realista, tá bom? Eu estou usando aqui um lápis, esse aqui é um 4B, tá bom? Ele é um lápis de médio para escuro, ok? É legal sempre tomar cuidado na hora de fazer a sombra, não pegar um lápis muito escuro, né? Esse aqui é um pouquinho mais escuro para fazer o vídeo aqui, mas normalmente eu utilizaria um lápis 2B, tá bom? É que senão vai ficar muito claro aqui e não aparece no vídeo, tá bom? E aí é o seguinte, eu estou usando um lápis apontado aqui, ó, com um apontador. Para fazer a sombra do lápis, a gente vai precisar sempre de uma ponta grande, porque eu vou utilizar essa lateral aqui do grafite, não a pontinha, tá? A ponta a gente usa para desenhar e para escrever, né? Então, normalmente eu uso essa ponta aqui, ó, para fazer os traços, né? Para eu desenhar o que eu preciso, eu faço com a ponta do lápis. Porém, na hora de fazer a sombra, é a lateral da ponta do lápis que eu vou usar. Então, a maneira correta de segurar o lápis é com ele nessa posição aqui, ó, deitadinho embaixo da mão, tá? Do jeito que eu pego aqui na mesa, né, ó, na prancheta, eu vou usar ele assim. Então, com ele deitado, ó, eu consigo fazer uma sombra, cobrir uma área bem maior, bem rápido, e uma sombra bem homogênea, tá vendo, ó? Então, dessa forma, eu consigo uma sombra bem homogênea, diferente se eu fizesse dessa maneira aqui, ó, tá? Vai ficar riscadinho, não é errado, só não é bonitinho, tá? Então vai ficar tudo riscado, então o acabamento fica melhor se eu deito o lápis, eu ponho ele aqui, ó, embaixo da mão, tá? Então também mudo a graduação tonal quando eu mudo a minha posição da mão em relação à ponta do lápis. Então se eu segurar um pouco mais próximo da ponta do lápis, o próprio peso da minha mão faz com que eu tenha uma sombra mais escurona, ó. E aí essa sombra mais escura eu consigo para dar o efeito de profundidade, né, dependendo do que eu estiver fazendo de desenho, ok? E aí, se eu quiser uma sombra bem mais clarinha, é só segurar aqui, ó, mais para trás do lápis, né, ó, uma distância maior da ponta, com ele deitado ainda na horizontal, eu faço a sombra bem mais clara. E a minha graduação tonal eu consigo dessa forma, mudando a posição da mão em relação à ponta, mas sempre trabalhando com ele dessa forma aqui, ó, embaixo da minha mão. Né? Nessa posição eu perco um pouco da precisão na hora de fazer a sombra, então em áreas pequenas eu volto a segurar o lápis aqui em cima de novo, né? E vou fazendo as sombrinhas mais delicadas, tá? As áreas que eu preciso, que eu tenho, né, que cobrir uma área menor, mais delicadinha, eu volto com o lápis aqui nessa posição novamente. Quando eu preciso cobrir uma área maior, né, quero fazer algo mais homogêneo, uma sombra grande, com a qualidade melhor, sempre com ele nessa posição aqui embaixo da mão, ok? Espero que isso sirva como dica, né? Ajuda vocês aí e bora lá desenhar, ok? Até mais, gente!